Muito bem, galera, no bate-papo da VE, estou aqui com um convidado interessante, bacana, pré-candidato a deputado estadual, repórter da Rádio Globo, CBN, já foi há muitos anos atrás, Rede TV, e o SBT, o Daniel Pena Firme. Não, vocês conhecem muito aí por ele na telinha, mas ele está com um projeto bem interessante, como pré-candidato a deputado estadual. Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui na Vitrine Esportiva, mas eu queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória sobre o jornalismo primeiro e depois até pelo seu time de futebol e depois a gente chega nos projetos. Vamos lá. O que te levou então realmente a ser um comunicador, ao jornalismo de fato? Bom, Super Marlos, primeiro aperto aqui, muito bom estar aqui com você. Obrigado. Pessoal da Vitrine Esportiva, pessoal do Bate-Papo na VE. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, que é para a internet, né? A gente tem que falar para todos os horários. Eu tenho 24 anos de carreira na comunicação. Comecei lá atrás, novinho, narrando futebol numa rádio que não existe mais, no antigo Dial AM. Depois fui para a Rádio Tupi, depois no Jornal O Povo, Sistema Globo de Rádio, sempre trabalhando com comunicação, esporte e a parte de notícias também, o jornalismo policial, factual. Conheci a minha esposa num ambiente de redação de rádio, que era a Rádio Tupi, Elisângela Salaroli, que hoje permanece na comunicação, na Rádio 93 FM, onde ela comanda lá a programação pelas manhãs, e sempre pautei a minha carreira por isso, quer dizer, levar a nossa mensagem, levar aquilo que é correto, que é honesto, que é digno, para o maior número de pessoas. Depois veio da Rádio Globo a 93 FM, depois veio a Band, Rede TV e, por fim, o SBT, a casa onde eu aconteci para a televisão e na qual eu me encontro há 11 anos. Eu digo que eu me encontro porque eu atualmente estou licenciado do SBT. Eu permaneço sendo funcionário, só que eu não trabalho e também não recebo. Estou licenciado em razão da lei eleitoral, né, segundo a qual o sujeito que trabalha em veículo de comunicação, ele tem que se afastar do veículo de comunicação nas vésperas da eleição. Desde o dia 29 de junho, né, eu estou licenciado, que era o prazo dado pela Justiça Eleitoral para poder concorrer aí. E tenho que voltar após as eleições, independentemente do resultado. Mas o que eu costumo dizer sempre para as pessoas é o seguinte: é um novo momento da minha vida, uma nova carreira, novos desafios que eu estou abraçando, mas eu sempre serei alguém da comunicação. Certo. Então não importa onde eu esteja, no SBT ou em qualquer outro lugar, tá na sempre veia, estarei né? Tá na na veia, comunicação, né? Exatamente, sempre vou estar na comunicação, no podcast, a gente tem projetos aí para o futuro, isso tudo é o que não falta, né? Eu sempre pautei a minha carreira pela ética, por falar a verdade, por não ter papas na língua, muitas vezes dar declarações polêmicas. Acho que você tem duas maneiras de ser dentro da comunicação. Ou você é o água de salsicha, que não vai a lugar nenhum. Sim. Ou você faz a diferença botando para fora tudo aquilo que você pensa, obviamente que sem ofender ou agredir as pessoas, mas botando para fora aquilo que você pensa e debatendo verdade, né? E é assim. E a verdade dói, né? A verdade dói, né? E muitas das vezes a verdade dói. Quando você chega numa certa abordagem com o entrevistado e você fala de um jeito e já vai direto na canela, né? O termo que a gente usa. E realmente já aconteceu situações como essa de inúmeras vezes, até com um delegado de polícia, você chegar várias vezes, e fazer isso. Vezes. Né? Eu acho o seguinte, que eu nunca tive compadrio com entrevistado. Quem acompanha a minha carreira sabe. E isso independe do viés ideológico. Eu sempre perguntei aquilo que eu julgava que tinha que perguntar e numa linguagem que o jornalista não usa. Eu acho que esse foi o grande diferencial, que é a linguagem do povo. Isso. Eu sempre perguntei para as pessoas, delegado de polícia, político de esquerda, político de direita, jogador de futebol, técnico de futebol, sempre perguntei como o povo gostaria de perguntar. Então, não raro, aconteceu o seguinte, vou dar um exemplo, por que eu nunca me firmei legal como setorista de clube? Setorista de clube, para quem não sabe, é o repórter que cobre diariamente o mesmo clube. Sim. Né?
E ele acaba estreitando um vínculo de amizade, de compadrio, né, com um assessor de imprensa do clube, em troca de algumas benesses, tipo, eu vou separar lá o Marlos, que é o cara que é o craque, para te dar entrevista exclusiva e tal. Então rola um convívio meio, digamos assim, não é antiético, mas rola um acordo de cavalheiros, né? Então, muitas vezes, quando o time vai mal, toma lá de 4-0, na hora do vestiário no Maracanã, a imprensa que cobre aquele clube não aperta o técnico como tem que apertar. E comigo não teve nada, nunca teve problema disso. Eu lembro que o último clube que eu cobri foi o Botafogo. Eu cobri o Botafogo para o Jornal Extra. Sim. Nos idos lá foi quando eu chegar no SBT, 2010, 2011. Era uma época que tinha uma treta lá do Louco Abreu com o Joel Santana. Sim. E o Joel Santana acabou caindo, aí veio o Caio Júnior, que depois morreu no acidente do voo da Chapecoense. E eu lembro que eu vivia o dia a dia dentro do Botafogo, mas eu batia pesado naquilo. Chegava no psicólogo, Gabriel, que história é essa de você fazer rebelião contra o Joel? Como é que é? Você reclama do Joel mesmo no treino e tal? Porque aquilo ali não era bem visto pelas pessoas que estavam no clube. Era uma pergunta inconveniente. Mas era o que o torcedor queria saber, cara. Sem rodeio. E com o Joel é a mesma coisa. Joel, vem cá, você realmente o seu esquema de jogo está dificultando lá o Louco Abreu? É bicão pra frente? Como é que é? Qual é a tua? Assim, eu me recordo também, certa vez eu estava no Fluminense e o Fluminense estava ganhando um jogo, né? Não me recordo se de 3-1, 2-0, um negócio desse. E o Abel começou a fazer aquelas coisas que ele gosta de fazer, né? Um abraço para ele, recuou o time. Aí tirou lá o atacante, botou o volante, botou Diguinho, botou o volante. E eu cheguei no vestiário e falei o que um torcedor... Embora eu seja torcedor do Fluminense, mas eu falei... Já está dito, já... Não, claro, mas eu falei ali como profissional o que eu estava ouvindo na arquibancada. O que qualquer torcedor do Fluminense com 2 neurônios estava se perguntando. Pô, o cara estava com o jogo na mão, indo para cima. Por que o cara me tira, diante de um grande adversário, 2 atacantes, que é o medo de perder, que tira a vontade de ganhar? Foi exatamente o que eu perguntei para ele. Abel, o que aconteceu ali, hein? Eu usei até uma expressão feia. Eu falei, Abel, deu cagaço? O que foi? Deu medo de perder ali? Que você botou volante, tirou atacante? É o que a torcida está falando aí fora, que tu trouxe os caras para cima de você. A culpa foi sua? Você vê isso como sendo culpa sua? Ficou aborrecido. Não, porque quem tem que tomar as decisões sou eu e tal, aquele jeitão dele. Porque são perguntas que fogem da casinha, fogem do script, né? Do roteiro, que não é um roteiro escrito, ninguém dá ordem, mas... Então eu nunca me firmei como setorista de clube por causa disso, porque eu era um pentelho, um cara chato, e eu acho que eu nunca me firmei em lugar nenhum por causa disso. Né? Eu me lembro que a gente teve um secretário de Segurança Pública no Rio de Janeiro, eu não vou citar o nome dele, porque aí caberia processo. Aí dá problema. Que houve uma situação dessa também, dele falar e tal, de um projeto que o governo estava lançando, e eu me calcei para aquela entrevista com dados que diziam que o projeto que ele estava lançando era um projeto furado em várias cidades do mundo, né, que ele lançou. E eu fui com o pé no peito dele, porque é o que a sociedade precisa, cara. Falei, o senhor está lançando isso hoje, mas isso já foi feito aqui, deu ruim. Qual é? Nesse nível. E aí ligaram, pediram lá... Pelo amor de Deus. Manda outro repórter. Então, assim, nunca tive medo, nunca tive papa na língua. Via de consequência, eu nunca tive bom ambiente em determinados locais. É o preço que se paga, né? Verdade. Mas nessa circunstância toda, dessas polêmicas à parte, o que veio, assim, essa sua pré-candidatura a deputado estadual? Olha só, o que acontece? Eu tenho 24 anos de imprensa, são 24 anos ouvindo as pessoas nas ruas do estado do Rio de Janeiro, sobretudo na região metropolitana, na região de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Baixada Fluminense, Zona Oeste, Zona Norte, sofrendo com essas pessoas, vendo os problemas, denunciando aquilo que precisa ser denunciado, cobrando dos políticos o que precisa ser cobrado, mas à medida que eu ia denunciando essas coisas, e à medida que eu ia botando a boca no trombone, os problemas iam se avolumando. Então, por exemplo, eu denuncio que hoje parou o trem da Supervia. Amanhã o trem da Supervia para de novo. Eu fui começando a sentir que o jornalismo não me possibilitava de ajudar as pessoas na proporção que as pessoas precisam de ajuda. Então, eu comecei a ficar frustrado com isso e resolvi sair dessa zona de conforto. Eu poderia ficar paradinho no SBT, eu ia me aposentar ali. Paradinho, quietinho, de braço cruzado. Resolvi sair da zona de conforto. Enfrentei muitas críticas, inclusive dentro da minha própria família, mas para poder fazer alguma coisa pela sociedade,
porque se eu estou vivo, eu devo a uma sociedade que me ajudou e que me deu as mãos e que me resgatou de uma doença terrível que eu tenho, que é o alcoolismo, e hoje eu não bebo mais. Então, eu passei a me sentir um indivíduo frustrado em não conseguir fazer pelo Estado do Rio de Janeiro aquilo que o Estado do Rio de Janeiro precisa que seja feito. Né? O trabalho do jornalista de cidade hoje, o cara que cobre cidade, o cara que cobre polícia, é um trabalho de enxugação de gelo. Você pode chegar hoje na sua casa e exibir lá na sua televisão o jornal de ontem como sendo o jornal de hoje. Sim. Só muda o nome do defunto que morreu lá na troca de tiro, só muda a estação de trem onde o trem parou, né? Só muda o bairro que acabou a luz. As respostas que as concessionárias dão para os jornalistas diante do caos, elas são copiar e colar do dia anterior. Sim. Isso é verdade. Então, eu passei a ver que a atividade que eu exercia, e eu me formei em jornalismo, não foi para ficar rico. Eu sabia que eu não ficaria rico. Eu me formei em jornalismo para ajudar as pessoas, porque foi isso que eu sempre quis. Ter uma profissão que me desse uma condição de vida digna, e o jornalismo deu, né? Mas que eu pudesse ajudar e fazer a diferença na sociedade. Então, essa coisa de fazer a diferença foi começando a me incomodar, e em algum momento da minha vida veio a crise dos 40, fiz 41 anos, comecei a perder cabelo, ficar velho, olhar para trás e falar... Não aparenta. Olhei para trás e fiquei... O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou enxugando gelo? Eu todo dia noticio que o trem da Supervia para. No dia seguinte o trem para de novo. Eu não sou mais ouvido. Eu faço uma matéria solicitando uma poda de uma árvore, a prefeitura não vai lá e não poda. Né? Porque a imprensa está perdendo a credibilidade, está perdendo o poder de barganha e de influência junto às esferas de poder, por culpa tão somente da própria imprensa que revirou trincheira de militância ideológica, né? Deixou de prestar serviço para o povo. Mas aí é outra discussão. Então, eu me vi um cara de 41 anos, parado ali, acomodado, numa zona de conforto e sem fazer aquilo que a sociedade espera de um jornalista, de um formador de opinião, comunicador, sim. Que é contribuir para uma mudança efetiva nas coisas. Então eu resolvi usar a imagem que eu tenho, que é uma imagem bacana, quer dizer, ficha limpa, não tenho nada a ver com política, com acordo, com mumunha e mumunhas e remandiolas, né? Não tenho nada com isso, né? E achei um partido, na verdade um partido me achou. Levei essas propostas todas que eu tenho, fui estudar gestão pública, né? Fui fazer curso, fui me especializar, fui ver quais são as carências do Rio de Janeiro, juntei com a experiência que eu tenho e falei, quer saber? Eu vou pedir uma licença lá na SBT e eu vou entrar nessa. Minha mulher, você é maluco? Você é doido? Vai comprometer a qualidade de vida nossa? Tá jogando fora a tua aposentadoria? Meu amigo, azar. Eu quero deitar com a cabeça no travesseiro e poder dizer a meu filho, que hoje está com 13 anos, no futuro, teu pai tentou fazer diferente, teu pai tentou mudar essa situação toda aí, conseguiu, ou então tentou, mas o sistema não deixou, não importa, a gente está indo de peito aberto para essa. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui a um mês e meio. Deus já sabe, né? Deus já sabe, tem propósitos maiores para a gente. Eu acho que o que vem pela frente são grandes coisas aí na nossa vida. Mas o que me levou foi basicamente isso. O espírito de querer voltar a servir as pessoas na medida que elas necessitam. Beleza. Vamos então ao rápido intervalo. Já já nós voltamos no Papo da VE com ele, com o Daniel Pena Firme. Não sai daí não. Toma água aqui. Bebe aí. Estamos de volta no Papo da VE com ele, com o Daniel Pena Firme. Meu amigo, o negócio é o seguinte, hoje nós temos aí repercussões na arbitragem no futebol. Vamos falar agora, entrando já na questão da vitrine esportiva, que o grande cargo-chefe aqui é o futebol. Hoje nós temos, eu falo o divino. Divino sabe, divino diz, que é o VAR. Nas transmissões esportivas, eu costumo dizer, tá recebendo orientação do divino. Divino sabe, divino diz. Então, hoje nós temos o famoso VAR. O que você acha dessa... Isso aí veio para melhorar, piorou. Às vezes, um clube é mais beneficiado do que o outro. Realmente, o que tem que ser feito realmente no VAR só parar para cartão amarelo, cartão vermelho, ou então, olha, esse lance aqui, eu vou até dizer, teve um jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense e
o Gabigol. Ele chegou na circunstância, ele veio no meio de campo, bicou, realmente empurrou o jogador do Atlético Paranaense, agora não me recordo quem foi, e bicou isso na frente do árbitro, na frente dele. Outros lances também já aconteceram com o Vasco, com o Botafogo, com o Fluminense. Teve também pisões. E o famoso VAR, o divino, não chamou o árbitro na circunstância, que deveria ser cartão vermelho, numa situação dessa. E veio para piorar, melhorar, ou então foi só a história da carochinha para quem tem o direito de TV ficar assim, ó, eu me isento disso aqui. Não, eu acho o seguinte, o VAR, obviamente que ele veio para melhorar. A gente pediu durante anos e anos e anos a intervenção dos meios modernos, né, de comunicação nas decisões que são tomadas no campo para que não ficassem dúvidas. Que antigamente tinha aquele manjalinha, né? Lembra do manjalinha? Que ficava ali atrás do gol, mas não adiantava absolutamente nada. Antigamente não tinha nada disso. Uhum. A gente é da época de ouvir futebol no rádio. Antigamente não tinha nada disso. Foi pênalti, não foi? Era aquela discussão eterna. Então, o que eu acho que é o problema do VAR? Primeiro, eu acho que o VAR é um fenômeno recente no futebol mundial. Sim. Qualquer fenômeno recente, você vai ter crise de adaptação, problema de adaptação, tá? E isso é um problema no mundo. Pô, no jogo de Libertadores, Fluminense e Cerro Porteño, o VAR esqueceu de ver um cara que estava em impedimento e traçou uma linha em cima de um jogador e no jogador lá no alto tinha um outro aqui embaixo do Fluminense dando condição e anulou um gol. Então, o VAR, ele está em fase de adaptação. O que é o sistema que eu acredito? Um sistema 100% operado de maneira digital. 100%, com apenas um cara lá para acioná-lo, mas que seja um sistema que não seja operado por mãos humanas. Principalmente no que diz respeito a traçar a linha. Você já viu que quem traça a linha e quem faz o frame da hora que a bola parte é um cara. Sim. Frame é uma fração de segundo dividido por 10. Você pega o segundo, divide em 10 pedacinhos ou em 5, né, dependendo da máquina, e aí você faz. Às vezes o impedimento ele é dado por um frame. E quem opera esse frame é um cara. Não deveria ser assim. Deveria haver um sistema em que as linhas fossem traçadas automaticamente, que os frames fossem padronizados por um software de alta precisão. Sim. Era assim que deveria ser. Você deveria... O VAR é para dar mais transparência às decisões, é para dar mais fidelidade às decisões da arbitragem, para tornar o resultado mais preciso. Então você não pode ter olhos humanos e mãos humanas interferindo tanto assim no computador. Outro dia traçaram uma linha em cima da outra. Você vê 300 pessoas na sala do VAR e cada um com uma opinião diferente. É uma bateção, é um barata-voa danado, cara. Quando vieram os áudios do VAR à tona, a gente vê que é um barata-voa. O juiz grita de lá, os caras do VAR gritam daqui, traça a linha aí e tal. Eu lembro daquele caso do Vasco com o Inter. Aquilo foi escandaloso dentro de São Januário. Foi uma situação legal de gol, né? Então, o que eu acho o VAR ainda não conseguiu chegar numa fórmula em que mãos humanas e olhos humanos não consigam fazer bobagem, né? Por quê? Mãos humanas e olhos humanos sempre vão fazer bobagem. Aí é com interesse para beneficiar um ou não, cai no plano do subjetivo. No plano subjetivo. Você está citando o jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense, né? Eu acho que o Flamengo foi prejudicado nesse jogo. Sim. Teve um pênalti pro Flamengo. O Fernandinho, para mim, é o maior enganador da história do futebol moderno. Eu não sei como é que o Fernandinho conseguiu jogar no Manchester City, na seleção brasileira. Eu acho o Fernandinho um jogador horroroso. O Fernandinho é um jogador do nível do Rezende, da Portuguesa, com todo respeito ao Rezende, a Portuguesa. Ele seria um bom jogador pro Rezende, né? O Fernandinho puxou o cara do Flamengo dentro da área. O Léo Pereira. O cara do Flamengo não chamou, o VAR não chamou o cara. Aquilo ali deveria haver uma espécie de olho eletrônico, de câmera, com padrão para puxão, para acionar automaticamente o computador. Sabe, a fórmula ideal do VAR ainda não foi encontrada. Então, como você tem um componente humano operando o VAR, vai dar errado, cara. Você leva muito tempo em análise. Lá fora, você leva menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos. Mas aí também é uma questão... Você leva 3 para a partida e você mas aí, Manaus, é o atraso do Brasil. Eu acho que também, porque lá fora o VAR é muito melhor, o cara toma decisões com mais rapidez e mais agilidade. Aí você entra numa questão do atraso histórico do Brasil e é uma questão de comportamento da população também. Você quer ver um exemplo disso? Vou levar para o nosso cotidiano. O BRT.
Isso. Os BRT no Rio de Janeiro, para quem não é do Rio de Janeiro, BRT é o sistema de ônibus articulados, que é o corredor expresso. O BRT deu certo em qualquer lugar do mundo. Se você for em qualquer cidade do mundo, tem lá o corredor, que é onde passa uma... Cara, é um negócio que não tem como dar errado. É um corredor, ali só passa ônibus, é só em linha reta, ele tem uma estação aqui, outra ali, não tem carro. Curitiba. Não, Curitiba. Não precisa ir em Curitiba, qualquer lugar do mundo, na Curitiba. Faz aqui no Brasil mesmo. 90 pelo prefeito Jaime Lerner. Isso. Então, pois é, no Rio de Janeiro o BRT deu errado. Cara, como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio que dá certo no mundo inteiro dar errado no Rio de Janeiro, dar errado no Brasil? Por quê, cara? Porque você tem um componente que é o comportamento das pessoas que não estão acostumadas a lidar com inovações de maneira inteligente, de maneira proativa. Então, você tem carro invadindo a calha do BRT, ciclista pra caramba, pra fugir do trânsito, skatista. Cara, vai dar ruim. O VAR é mais ou menos isso. Eu estou fazendo uma comparação grosso modo. Sim, claro. O VAR vai ser operado por árbitros brasileiros, com a formação de árbitros brasileiros, com as deficiências dos árbitros brasileiros. E a gente sabe que são muitas, né? A arbitragem brasileira, para mim, é uma das piores do mundo, né? Os árbitros brasileiros não têm poder de tomada de decisão, quando decidem errado, peitam o jogador em campo, discutem demais, falam demais. O árbitro brasileiro fica resenhando com o jogador, não tem que resenhar. Entendeu? Achei até interessante numa circunstância que teve na partida do Flamengo e Atlético Paranaense, que o Davi Luiz chegou num determinado momento, mandou o árbitro tomar aquele famoso suco de caju. Suco de caju sem gelo. Né? Então, e ele realmente tomou o cartão vermelho, isso sem VAR, sem absolutamente nada, isso até que peitou o juiz, que ele é a autoridade máxima naquela circunstância. E muita gente ficou até indignado. Por que ele tomou o cartão vermelho? Não, na verdade, as pessoas ficaram indignadas não pelo vermelho do Davi Luiz. Me pareceu pelo vermelho do Davi Luiz, pelo rigor com o Davi Luiz e pela falta de rigor no lance do pênalti, no lance da falta na Rascaeta. Mas coisa que não justifica outro. O cara mandou o juiz tomar suco de caju, amigo, vermelho na hora. Que isso, cara? Cara, fazia isso no recreio, na pelada do recreio. Você jogava futebol no recreio também. Sim. Na pelada do recreio era expulsão na hora. O inspetor veio e disse: ô, boca suja, pra sala. Sai daí. Vai pra sala, volta, acabou seu recreio. E pode no futebol? Você entrou num assunto bem interessante agora de colégio. Hoje os alunos, poucos sabem cantar o hino nacional. Triste. E todo o início do Campeonato Brasileiro, jogos oficiais, você vem com o hino nacional. De chegar e colocar a mão ao peito. Uns prestam até a continência, até por questões militares, mas no futebol você não vê que tem militar. Não, isso é nas Olimpíadas, né? Os atletas que são militares, que são do exército, que treinam nessa parceria do governo com o esporte, eles prestam continência. Sim, mas hoje está um mimimi danado, vamos dizer assim, que quem canta o hino nacional, ele é bolsominion. Não é isso. O hino nacional, ele foi feito há trocentos anos atrás. Não foi o Bolsonaro que escreveu o hino nacional. Eu acho que nem o avô do Bolsonaro. Nem ele, pois é. E isso, eu aprendi no colégio, você também, que após o hino nacional você não bate palma. Isso é um desrespeito. Né? Hoje todo mundo, Pátria Amada Brasil, bate palma. Calma aí. Sossega. Não é bem assim. O que você analisa nessa circunstância da pátria com o esporte, do cidadão não cantar mais o hino nacional? Eu acho que o hino nacional tem que ser cantado antes de toda e qualquer competição esportiva ou evento público, porque é assim que país decente se comporta. Nos Estados Unidos tem jogo de basquete, jogo da NBA, vai jogar lá o Chicago Bulls e o Orlando Magic, tem hino nacional. Hino nacional cantado a capela, cantado com banda, no Super Bowl, futebol americano, tem... Isso é coisa de país decente, de povo que tem um sentido de unidade nacional,
que sabe que ali há bandeiras diferentes de um clube, de outro clube, mas que há uma bandeira que se sobrepõe às outras. É simbólico você ter a execução do hino nacional brasileiro antes do jogo, porque o hino nacional brasileiro é para mostrar para as pessoas que ali estão ou que estão assistindo em casa que, apesar da questão do clube, de eu torcer pro Grená verde e branco, do outro torcer lá pro preto e branco, pro vermelho e preto, existe uma bandeira sobre todas as outras bandeiras. Perfeito. Que tem que unir a todos. Então tem que ter hino nacional antes das competições. E quem fala o contrário é um grande, de um enorme, de um tremendo imbecil. Ponto. Dito isso, vamos analisar o método. O método. Existe um método desses grupos para o enfraquecimento das cores da bandeira nacional. O método desses grupos, muitos deles ligados ideologicamente à esquerda, foi esvaziar o sentido de unidade nacional do nosso povo. Então, esses grupos que se infiltraram na sociedade há muitos anos, né, nos sindicatos, nos colégios, tanto você vê que colégio hoje não canta mais hino nacional quase, nas associações de moradores de bairro, né? Nas universidades, nos órgãos públicos, nas federações, né? Esse grupo que foi se infiltrando nas esferas dos movimentos sociais para depois tomar o poder com a chegada do Lula em 2002 ao poder, esse grupo é comunista. É socialista. O Olavo de Carvalho tinha razão. Os comunistas vêm dominando o Brasil há mais de 30 anos. E só o Olavo de Carvalho disse isso. Era chamado de maluco. Só isso. Né? Nisso ele tinha razão, embora eu tenha muitas críticas a algumas coisas que ele fala. Então, eles foram minando aos poucos o sentimento de amor à pátria das pessoas e criando subbandeiras. Sim. E hoje, o indivíduo tem mais amor a uma subbandeira que o representa mais do que a bandeira nacional. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Ontem eu passei por um evento que estava tendo no Buraco do Lume, no centro do Rio de Janeiro. Eu fui ao partido ao qual eu estou filiado e pelo qual eu devo disputar a eleição, levar uns documentos que estavam faltando. Certo. Na saída, passei por um evento de um grupo de esquerda que era a inauguração de uma estátua lá, de uma pessoa que foi muito importante para a esquerda, né? Enfim, estavam todos os esquerdistas lá. Tinha bandeira do movimento dos sem terra, tinha bandeira do movimento dos sem teto, tinha bandeira do arco-íris, do movimento LGBTQIA+, né? Tinha uma bandeira lá de povos indígenas, que eu não consegui perceber muito bem qual era o povo, mas tinha gente de cocar. Bacana. Tinha gente de chocalho. Agora, não havia uma bandeira do Brasil. Sabe por quê? Porque para essas pessoas, essas causas individuais, essas bandeiras vermelhas derivadas do marxismo, do comunismo, elas são mais importantes e elas as representam mais do que a bandeira do Brasil. Logo, essas pessoas odeiam o Brasil. Elas gostam do movimento delas, elas gostam da bandeira vermelha, elas gostam da causa do sem terra, da causa LGBTQIA+. Eu não estou dizendo que os movimentos não têm que existir, eles têm que existir. Mas a bandeira do Brasil, ela tem que estar acima de todas as outras. Sim. Sabe por quê? Nós somos uma só nação. Eu pertenço ao mesmo país, eu sou tão brasileiro como aquela galera que estava ontem lá fazendo aquela manifestação. E eles são tão brasileiros quanto eu. Eles podem me odiar, me achar de direita, essas coisas que eles gostam de falar de quem pensa diferente. Independente de raça também. Todos somos brasileiros, cara. O Brasil é um país de todos. Isso. A bandeira do Brasil tem que estar acima de todas as bandeiras. Só que houve, ao longo de anos, um método da esquerda de dividir a nossa sociedade em subgrupos antagônicos que se odeiam, e fomentar desordem para dominar uma sociedade onde a ordem não é a palavra da vez. Por isso a nossa sociedade foi dominada e aparelhada por esses grupos. E você analisa o seguinte, né? O Ayrton Senna, na vitória dele, ele vinha sempre com uma bandeira do Brasil. Independente da circunstância, venceu aquele grande prêmio, ele pedia, olha, e ele estava fora do país dele. Sim. E vinha uma bandeira do Brasil. Ele morava em Mônaco. Sim.
Sim, morava em Mônaco. Mas, às vezes, era o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Brasil. Grande Prêmio de Guadalajara, no México, do circuito Hermanos Rodrigues. E tinha a bandeira do Brasil, qualquer lugar do mundo. Ele parava, tinha um fiscal e tal, ele então tinha o orgulho de impor a bandeira nacional. E, infelizmente, nós tivemos uma cidadã, a filha do João Gilberto. Bebel Gilberto. Eu não sabia nem que ela existia. E chega num evento lá nos Estados Unidos. Ela mora lá, inclusive. E pisa na bandeira nacional. Isso aí é vamos botar assim, um desacato ao patrimônio do nosso país. Mas sabe por que ela fez isso? Eu vou te dizer por que ela fez isso. Ela fez isso porque ela passou por esse processo de lobotomia cerebral que o pessoal da esquerda e os comunistas impõem nas pessoas de maneira velada, por meio das universidades públicas, onde eles infiltraram, os colégios, né, os meios culturais que eles foram tomando de assalto devagarzinho. Então, ela é uma lobotomizada, idiota, uma anta, que não consegue perceber que a bandeira brasileira representa a família dela e a representa também. Ela olhou para a bandeira verde e amarela e associou a bandeira verde e amarela a um presidente que ela não gosta. Eu não vou nem defender o presidente, tem procuração para defender o presidente, embora eu goste dele, eu não vou nem defender. Ela associou a bandeira a um determinado grupo político. Sim. Na cabeça desses lobotomizados, idiotas de universidade pública, né, que foi aparelhada pela esquerda, desses imbecis comunistas, né, a bandeira verde e amarela representa o governo lá, que eles não gostam, do cara que eles chamam de fascista, de opressor, de machista. Então, olha que loucura. Essa turma tem método. Tudo faz parte, eles têm método para fazer isso. Essa turma conseguiu transformar na cabeça de gente imbecil a nossa bandeira numa bandeira que essas pessoas olham e não se identificam com ela, porque a ela atribuem machismo, racismo, homofobia, opressão, fascismo, por causa da lavagem cerebral, dessa lobotomia que é feita na cabeça desses idiotas. Né? Então, a idiota pegou a bandeira do Brasil e jogou no chão e pisou, porque para ela, aquela bandeira representa um conjunto de valores que ela não acredita. Só que a bandeira é um símbolo nacional, está na nossa Constituição. Quais são os símbolos do Brasil? Bandeira, hino e brasão. Isso aí. Né? É um símbolo nacional do país dela. Ah, mas ela mora nos Estados Unidos, ela não deve nada ao Brasil, ela faz sucesso no exterior. Faz mesmo, tanto que eu nem sabia quem ela era, né? Eu não moro no exterior, eu moro no Brasil. Só que a família dela é uma família brasileira. O João Gilberto era brasileiro, baiano, criou a Bossa Nova, recebeu tudo que ele tinha de bens financeiros, patrimônios e reconhecimento do público, do povo brasileiro. Foi um grande nome do nosso povo, da nossa música, da nossa cultura. Ela desrespeitou não apenas o Brasil, não apenas as cores da nossa bandeira e o símbolo nacional. Ela desrespeitou a origem dela. Ela desrespeitou o pai dela. Ela desrespeitou a família dela. Ela desrespeitou a Bossa Nova, a nação que abraçou o pai. Sabe, é um ato, mas na cabeça dela, ela não fez nada demais. Na cabeça desses comunistas que estavam ontem lá fazendo manifestação no centro da cidade, ela também não fez nada demais. Se bobear, recebeu até aplauso. Isso, beleza, pisou na bandeira do fascismo. Porque na cabeça dessas pessoas, a bandeira do Brasil é a bandeira de um conjunto de valores que eles acham danosos para eles. E nem sabem o que é o fascismo. Não sabem, são burros. Não, se tiver o mínimo de inteligência, sabe, vai ver que não tem fascismo nenhum no Brasil. O fascismo tem componentes que nós não temos no Brasil. O fascismo tem, vamos lá, Estado totalitário. Não tem. O Brasil não tem Estado totalitário, que é um Estado que está presente em todas as relações, de vigilância, de ditadura, né? Presente nas relações comerciais, presente nas relações sociais, com a figura de um grande líder. O Brasil não tem. O Brasil não tem um componente chamado antissemitismo. Não. Ou perseguição étnica, porque o fascismo é caracterizado por isso. Perseguir religião e perseguir etnia. Perseguir povos, na época lá na Europa, perseguiam os ciganos, os judeus, os negros. O Brasil não persegue isso. Você tem casos de racismo no Brasil. Isso pode. Você tem um caso de racismo e homofobia. Mas pode, isso aí... e tem que ser combatido. Claro. Tem que ser criminalizado, tem que ser duramente punido. Mas o Brasil não tem um Estado, um governo que oprime negro, gay e índio. Muito pelo contrário, índio tem até mais liberdade do que devia. O Brasil não tem, além disso, o componente do culto à personalidade.
A característica do regime fascista é essa. Você andava na Itália de Mussolini, a cara do Mussolini estava nos prédios, estava nas casas das pessoas, as pessoas tinham um retrato em casa, era o Dulce na Itália ou o Führer na Alemanha, né? Era o componente do culto à personalidade. E você não tem um componente que é o principal do fascismo e do totalitarismo e do nazismo, que é a supressão total das liberdades individuais por meio do estabelecimento de um Estado policial. Não existe o Estado policial no Brasil. Nós vivemos num Estado democrático de direita, existem leis. Sim. Se eu quiser sair aqui na rua e gritar fora governador, fora presidente, eu posso fazer isso. Ninguém da polícia vem em cima de mim e me tira de circulação. Ninguém vai fazer represália. Então não tem nada, o Brasil não tem nada de fascista. O Brasil é fascista na cabeça do idiota, do Chico Santa Cruz e da Anitta que tatuou o toba. Né? Ele é só fascista na cabeça dessas pessoas. Essas pessoas não têm cérebro. Então, assim, ele é fascista para quem não sabe o que é fascismo. É verdade. Né? Bem, o papo tá legal, né? O papo tá legal. Daqui a pouquinho o Daniel vai falar do projeto, né, que ele tem aí no Bate-Papo na VE. Não sai daí não, agora com ele, tô aqui. Com o Daniel Pena Firme. Estamos de volta no Papo da VE com ele, com o Daniel Pena Firme. Sou eu, lembra? Sou eu. Daniel, a circunstância hoje, né? Você está como pré-candidato a deputado estadual e eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto com o esporte. Se tem criança também, essa ajuda. Eu lembro que na nossa infância tinha aí os antigos CIEPs, que era uma situação bastante interessante de colocar a criança da comunidade em tempo integral, voltada para a área esportiva, realmente colocava a criança na escola e à tarde, ou ao contrário, botar realmente a criança para a prática do esporte para ser futuros atletas do ano 2000. Só que isso não adiantou absolutamente nada. Pois é. O projeto é bonito. Bonito. Eu queria que você falasse do seu projeto. Olha, você sabe que como deputado estadual, eu eventualmente poderei fazer fiscalizações e atuar em áreas que hoje, como jornalista, não posso. Uma das situações nas quais eu pretendo atuar é isso. O governo do estado tem um grande programa chamado Esporte Presente, Esporte RJ, o negócio dele. E tem uma Secretaria de Assuntos para a Juventude que gera esse programa. Então, assim, tem programa de esporte. O governo do estado tem programa de esporte nas comunidades. Agora, quantos são? Quais são as comunidades para onde esses programas são direcionados? Quais são as comunidades contempladas? Quanto é pago para cada capacitador? Quais são as comunidades que ficaram de fora? A nossa ideia é, como parlamentar futuramente, dar a mão ao governo do estado e ajudar o governo do estado a gerenciar isso. Procurar saber quais são os programas esportivos contemplados pelo governo do estado. Procurar saber se esse dinheiro está sendo bem aplicado. Incluir outros que a gente já mapeou por conta própria. Por exemplo, lá no Morro da Formiga, na Tijuca, tem projeto esportivo lá que não recebe R$1 do poder público. E outros, em comunidades até menores, que recebem. Vamos tentar fazer uma redivisão disso? Vamos tentar procurar abrir a caixa preta do esporte presente para a gente saber quem efetivamente está trabalhando, quem está recebendo por meio de composição política. A gente sabe que isso acontece nos governos, né? Para a gente poder incrementar todos os programas esportivos para a juventude. Eu sou um entusiasta de um programa que funcionou há muitos anos aqui no Rio de Janeiro, que nós vamos dar uma nova roupagem a ele, que capacitava os jovens na área do esporte, nas comunidades, e também na área da cultura, né, da música, e oficina de carpintaria, oficinas profissionalizantes que eram dadas na FAETEC, nas próprias escolas, e o jovem que se destacava naquilo, o sujeito investia mais, o Estado investia mais nele, transformava ele num multiplicador de conhecimento, ele ganhava um dinheiro para multiplicar aquele conhecimento. Nós vamos apresentar, via projeto de lei, a renovação desse programa. Nós vamos tentar trazer de volta o programa dos multiplicadores de conhecimento nas comunidades carentes. Bacana. Pegar lá o garoto que é bom de bola, que se destaca num projeto esportivo, botar um treinamento lá, de repente, ele num clube grande para treinar, uns 3, 4, 5 dias, aprender a ser um atleta mesmo,
ali de base, disciplina, para ele levar aquilo para a comunidade dele. E ele não vai mais ser o aviãozinho do tráfico, não vai mais ficar ali na comunidade fazendo nada. Ele vai ganhar umas 500 pratas do governo do estado, porque as empresas podem, inclusive, ajudar na parceria público-privada, e nós vamos fazer isso com parlamentares, estabelecer projetos com a iniciativa privada, para ele poder dar aula de futebol para os colegas dele, porque ele vai ser o melhorzão ali da turma. O mesmo nós vamos fazer na música, o mesmo nós vamos fazer com outras atividades, como, por exemplo, tecnologia, né, cursos de aplicativo, de criação de aplicativo para celular. Isso tem ONG que faz, tem associação de moradores. Mas, olha, é chamar essas pessoas que estão soltas por aí, como ovelhas sem pastor, cadastrar todo mundo e trazer todo mundo para dentro do Estado. O Estado tem capacidade de investir nessas pessoas sem gastar um real. Basta você fazer uma redestinação tributária, chama as empresas e joga todo mundo na responsabilidade social. Então dá para fazer, é possível de ser feito, né? Esporte salva vida. Esporte previne criminalidade. Tira a mão de obra do mal. E a gente pretende atuar forte nisso. Esporte, cultura, lazer e formação para a nossa juventude. Eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir meter a mão nisso e ajudar. Eu acho que eu não vou ser um indivíduo de oposição, babando ódio na minha atividade parlamentar, independentemente de quem for o governador do estado do Rio de Janeiro. Eu pretendo somar na política, né, e ser um parceiro do poder público para que a gente possa juntos aproveitar o que cada um tem de melhor, o Daniel e o poder público. Ó, tem aqui na minha mão o livro do Fluminense Futebol Clube. Já gostei da história. Escrito aqui pelo Ricardo Souza. Boa. Da nossa vitrine esportiva, dos anfitriões e tal. Então, esse é o livro do Fluminense. Bacana. Também a canequinha da vitrine esportiva. Canequinha já tô tomando. Tem água mesmo aqui. Tem água. Queria ver com... Muito obrigado. Olha aqui, Fluminense Futebol Clube, uma vitrine esportiva. Muito legal, Ricardo. Obrigado ao Ricardo, obrigado ao pessoal da Vitrine Esportiva, super recomendo, né? E nós vamos devorar o livro aqui, fala Tele Santana, Flávio. É a verdadeira história. Delay, olha lá o Delay, grande ídolo Delay, bacana, legal, eu acho, obrigado mesmo. Esse livro foi escrito então pelo jornalista Ricardo Souza. Hoje no Maracanã e São Januário, Engenhão, isso eu já vou pegar pelo lado jornalístico, como você também é um comunicador, nós temos aí uma febre de youtubers que a gente aprendeu na faculdade a imparcialidade. Então, eu falo bem do Vasco, falo bem do Botafogo, falo bem do Fluminense, falo bem do Flamengo. Mas hoje o cara ele quer se destacar falando só daquela massa. E ele é um torcedor fanático daquele clube e hoje ele tem mais regalias para acompanhar o clube como a gente não tem. O cara é um torcedor, né? E também tem o lance do diploma, que o diploma não adianta de absolutamente mais nada, então é mais fácil também eu chegar, pegar um papel, traçar uma linha, aí eu posso dizer que eu fui arquiteto. Pois é. O que você acha dessa situação toda, esses pensamentos dessa galera que fala assim, fora o jornalismo, não precisa de diploma, e a galera do youtubers, que é a nova febre da galera? Vamos separar, vamos separar as coisas. Primeiro, eu ainda acredito no jornalismo, né, bem feito, como uma maneira de informar as pessoas com qualidade, seja no esporte ou em qualquer área, desde que feito com honestidade e sem ideologia. Eu ainda acredito. Eu só acho que ele não é mais a mola mestra de uma transformação social que o nosso Brasil precisa. Por isso eu estou pulando fora dele para tentar aquilo que eu acho que pode mudar as coisas. Então, eu ainda acho que o jornalismo tem que ser feito por jornalista diplomado, como você, como eu, que tenha, pelo menos que consiga perseguir a imparcialidade e faça as coisas como elas realmente têm que ser feitas, né? Isso é um ponto. Por outro lado, eu não posso deixar de reconhecer que a comunicação ela é dinâmica. Isso aqui, por exemplo, que nós estamos fazendo, há 10 anos era impensável. Sim. Nós estamos hoje falando o que a gente quer falar,
sem nenhum filtro editorial, dentro de um canal próprio, Sim. sem estar ligado a nenhuma grande organização de comunicação, diretamente para o povo, no território livre da internet, nas redes sociais, nas plataformas de vídeo, onde a gente quer, a gente pode chegar no mundo todo. Então, isso aqui, por exemplo, é algo que mudou. Só que o que está sendo feito aqui é jornalismo. Você tem 2 jornalistas batendo papo, tem uma estrutura profissional. Sim. Esses caras, os youtubers em geral, eles não têm obrigação de ser jornalista. Eles são torcedores e eles falam para aquele público. A internet, ela possibilita isso. É uma forma de comunicação válida? É uma forma de comunicação válida. Eu tenho um garoto em casa de 13 anos, que é tricolor igual a mim, que é tão tricolor quanto eu, que é o meu filho, e que sabe mais do Fluminense do que eu, porque entra lá a atualização do vídeo no celular dele, do youtuber que ele gosta, e, pai, o Fluminense acabou de contratar fulano, eu nem vi ainda nos noticiários regulares, e ele já está tão bem informado quanto. A questão é, como essa informação vai chegar nele, com que linguagem e que valores ele vai aprender com esse pessoal. Porque a gente aprendeu linguagem, a gente aprendeu valores na faculdade. Esse pessoal não, porque não precisa, salvo um ou outro, que realmente são jornalistas. Eu vou pensar aqui o Emerson Rocha, que é jornalista e é vascaíno, ele não vai falar nenhum absurdo. O próprio Gabriel Amaral. O Gabriel, o Gabriel Amaral, eu não gosto da pessoa, mas eu reconheço o grande profissional que ele é, e é um jornalista, né? Pegar lá um ou outro, Flamengo eu conheço menos, né? O próprio Gustavo Henrique. Mas aí o Gustavo é mais a figura do torcedor, né? Sim, o Gustavo é mais caricato, né? Pegar lá no Botafogo o Thiago Franklin, né? Então, assim, tirando um cara ou outro, a maioria é torcedor. Para esses, o que eu acho? Eles têm que ter direito de entrar no Maracanã? Tem. Eles têm que ter direito de participar das coletivas? Tem. Mas eles também têm que aprender a se comportar. Porque ali não é a casa da mãe Joana. Então, eu acho, por exemplo, que palavrão e grito na tribuna de imprensa não pode. Nunca pôde. Nunca pôde. E não é porque a comunicação mudou que tem que poder. O cara tem que aprender que ele pode ser torcedor, que ele pode fazer um produto que é um YouTube, um canal voltado para o torcedor, que às vezes tem mais acesso do que uma página esportiva bacana, bem feita. Tem mérito disso, não vou tirar o mérito do cara. Agora, meu irmão, tu não vai xingar, e não vai gritar, e não vai dar espetáculo e showzinho na tribuna de imprensa. Porque eu nunca pude fazer isso, nem você. Até de bermuda, eu acho. Existe um protocolo. Hoje pode. Na nossa época não podia. Não. Mas hoje pode, eu fiquei sabendo agora. Pode. Agora pode. Agora a Associação dos Cronistas permite que você realmente vá ao gramado de bermuda. Aliás, um absurdo que... Fica antiético, né? Uma coisa que eu acho que é absurda e que tem que mudar com urgência, eu fico com muita vontade para falar isso, que eu conversei com o Heraldo outro dia, o Heraldo Leite, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Tiraram totalmente da ACERJ a prerrogativa de controlar quem entra e quem sai no estádio. Se o evento é da Comebol, quem controla é a Comebol. Se o evento é da CBF, se o jogo é do brasileiro, quem controla é a CBF. Mas para que serve a ACERJ hoje? Com todo respeito ao Heraldo. Só para o Campeonato Carioca. É uma associação que credenciava as pessoas, sabia quem eram os repórteres esportivos, oferecia benefício, plano de assistência funeral, plano de saúde. A nossa associação, esvaziaram o nosso órgão de classe. Tinha até lanchinho, cara, quer dizer, cuidado do jornalismo. Acabou, quer dizer, tiraram da SERJ a prerrogativa de ser organizadora do espaço. Então, meu amigo, virou um bundalelê danado. O credenciamento da CBF é um credenciamento sem critério, da Sul-Americana tem um pouco mais de critério, mas, enfim, é até qualquer um, cara, com qualquer tipo de preparo. Lembra como era pra gente tirar uma carteira da SERJ? Era difícil. Era difícil, cara, não era qualquer um que entrava. O filtro, o sarrafo era lá no alto. Hoje o sarrafo está lá embaixo. Eu continuo sócio da SERJ por uma questão de que assim, eu não vou abandonar a entidade de classe dos meus amigos, do meu presidente Heraldo Leite, por isso eu continuo pagando. Mesmo se eu não continuar no SBT, eu continuarei pagando as minhas anuidades. Mas, a rigor, vamos combinar, que hoje, infelizmente, ela não serve mais para nada. O que eu acho um grande erro. Tiraram dos cronistas esportivos, né, a primazia do controle do acesso dos cronistas esportivos no Maracanã. Quer dizer, agora dizem quem que vai ficar junto com a gente. E aí, em cima disso, você vê gente gritando, gente xingando, gente... Virou um bunda-lelê total, né? Verdade. Bem, então, já não tomar muito seu tempo, sua agenda é lotada também. Minha agenda vai ser ler o livro do Flusão aqui. Eu agradeço imensamente.
a sua participação aqui no Vitrine Esportiva. Muito legal conhecer aqui, parabéns pelo belo trabalho que vocês estão fazendo. É isso mesmo, é uma mídia alternativa, com uma estrutura bacana. Obrigado por me receberem aqui, por abrir espaço. Eu quero dizer à população do estado do Rio de Janeiro que a gente está entrando aí numa nova empreitada, né? A gente não pode pedir voto por causa da lei eleitoral, eu não vou pedir, nem divulgar números, seria crime eleitoral, mas a gente pode dizer que é pré-candidato, que a gente tem as melhores intenções no fundo do coração, Deus está na frente das coisas, né? Eu acredito que mudanças sociais são possíveis e que basta a gente começar a propor essas mudanças, basta que as pessoas boas não se escondam, porque quando a pessoa boa se esconde, o canalha vai lá e toma o lugar que seria dela. Verdade. Se a gente começar a se apresentar, a vir para o jogo, a bola vai começar a chegar na gente. Em algum momento, a gente vai ser o dono da bola. Então eu acredito muito que as coisas podem melhorar no estado do Rio de Janeiro, que as coisas podem melhorar no Brasil, e eu acredito na força do povo, na força das pessoas, desde que a gente se una em torno de propósitos nobres. E eu pretendo, nos próximos meses, levar bons propósitos para as pessoas por onde quer que eu passe. Minhas redes sociais estão todas aí, @DanielPenaFirme, pena com 2 N's no Instagram, não é uma pena qualquer, pena com 2 N's, @DanielPenaFirme, pena com 2 N's no Instagram, @DanielPFirme lá no Twitter, é só chamar e fazer contato, tamo junto. Tá aí o Daniel Penafirme, então foi o papo de hoje do VE, foi com ele, com o Daniel Penafirme, agradecendo novamente aí a sua presença e fiquem ligadinhos na nossa programação da Vitrine Esportiva, quem se dedica tudo consegue. Valeu, galera, forte abraço!